Bom dia, graça e paz a vocês todos, meus irmãos, amigos, os que são e os que não são da graça não importa. Eu tenho uma palavra e essa palavra é muito importante para você que está entrando e você que não me conhece pela primeira vez. O título da mensagem é essa: Janta ou a Última Páscoa? Porque nós olhamos na Bíblia, está escrito ceia e última Páscoa. Mas o que é ceia? Se perguntar para dezenas e dezenas e dezenas de crentes de evangelho, o que é ceia? A ceia é comunhão com Deus, é o dia de nós participar do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Não, meu irmão. Ceia é janta, é um jantar. Não é nada mais do que isso. É uma janta que havia em Israel. Depois do escurecer, quando se sentava à mesa para alimentar, era chamado ceia. Mas isso não é só em Israel. No Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, depois das 6 horas da tarde, é chamado de ceia. Ceia é um jantar. E esse chamado pai da igreja, esses fundadores, esses enganadores, eles não procuram saber. E se sabe, faz como que não soubesse. Porque o alvo deles é enganar. Eles vieram para enganar, para mentir, para roubar. É aquilo que Jesus disse em João 10:10. O ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Eles matam o sonho, rouba a esperança, rouba o dinheiro, destrói toda a esperança, o sonho daquela pessoa. Então a função desses homens é esta. Então eles seguram o povo dentro dessa mentira, que ceia é comunhão com Deus. Eu pergunto, ceia é um jantar. É um momento que as pessoas estão ali reunidas, comendo e bebendo. Eles deveriam, já que eles querem copiar, fazer o que está dentro da Bíblia, eles deveriam colocar uma mesa, tirar todos os bancos, colocar uma mesa, várias mesas, colocar arroz, feijão, carne, colocar fruta, bebidas, ali o povo beber à vontade, comer à vontade. Depois que o povo saciasse bem, tivesse ali uma sobremesa, aí eles praticavam o ato chamado Páscoa, com pão sem fermento. Se eles fizessem isso, estaria certo por um lado, mas continua errado, porque esse ato não foi para o gentio. Esse ato de Páscoa foi para os judeus. Nenhum gentio tem direito em participação da Páscoa, porque a Páscoa começou na saída do povo do Egito. No capítulo 12, ali de Êxodo, você começa, se você quiser entender, começa a ler desde o primeiro versículo até o versículo 40, você vai encontrar que eles comiam o cordeiro de um ano, cordeiro macho. Se fosse uma família pequena, dividia em duas, reunia duas famílias e dividia aquele cordeiro. E eles comiam com erva amarga. Era pão, carne, vinho, e era 7 dias. Por que que hoje esse povo pega um pedacinho de pão fermentado e uma miséria daquele suco mais ruim, e dá para o povo e diz: irmão,
Você está participando do corpo e do sangue de Cristo. Aonde existe isso dentro da Bíblia? Jesus primeiro sentou, olhamos para o capítulo 14, ali de Marcos. Desde os primeiros versículos, você começa a encontrar que ele mandou os apóstolos ir à frente a preparar um lugar para comer. Olhe bem, para comer a ceia. E eles foram. E eles encontraram o lugar. O lugar já estava preparado. À tardezinha, Jesus reuniu com os seus discípulos. E eles sentaram na mesa e começaram a comer. E Jesus primeiro alimentou, e ele ainda disse: no meio de vós, um de vocês me trai. E eles disseram: porventura sou eu, mestre? Jesus disse: aquele que põe a mão no prato. Judas enfiava a mão no prato do Senhor e tirava algo para comer. Então isso mostra que ele estava comendo. Você lendo, você vê que depois de cear, depois que eles cearam, depois que eles jantaram, Jesus fez o ato da Páscoa, simbolizando a sua morte ao partir de um pão sem fermento e deu para os seus 12. Por que foi só os 12? Por que ele não fez isso numa sinagoga, no templo, ali com centenas ou milhares de pessoas? Por que ele não fez isso? Mas ele fez isso para os 12 apóstolos. E eles acabaram de comer. Jesus pegou o pão, deu graça ao pão, partiu e deu. Esse é o meu corpo. Era uma simbologia. Esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que será derramado por vós. Esta é a última. Você olha ali no texto, na Bíblia está escrito a última Páscoa. Ali encerrou. A última Páscoa. Jesus disse: não farei mais isso. Isso só vai repetir no reino do meu Pai. Em outro livro, Mateus, Lucas, ele disse: todas as vezes que fazei em memória de mim. Por que em memória dele? Porque ele estava morto. Ele ia morrer por 3 dias, mas ao terceiro dia ele ressuscitava. E ele está vivo no nosso meio. Memória do quê? Se isso foi somente para os judeus. Gentil não tem lei. Não existe lei para o gentil. 2:14 de Romanos. O gentil não tem lei nenhuma. Todas as leis terminou na cruz de Cristo. Nós somos um povo livre, um povo liberto. Se Deus está na nossa vida, nós somos o povo mais livre e abençoado da face da terra. Nós não temos doutrina nenhuma, não existe doutrina. O que é doutrina? Dentro das academias de judô, de jiu-jitsu, de karatê, de kung fu, existe doutrina. Nos clubes existe doutrina. O que é doutrina? Coisa que procede do homem. Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 9, vós ensina a doutrina que são preceitos, que procedem de vocês. Agora, onde ele se apega? Então, eles deixam a passagem ali da Páscoa e eles vão para Corinto. O livro de Corinto, capítulo 11, e o versículo 23. Eu estou cansado de ver essa ladainha. Todos os meses eles praticam isso, sendo que a Páscoa era feita uma vez por ano e era 7 dias. Era a festa da Páscoa. Eles fazem uma vez por mês. Tudo está errado. Ainda que eles procedessem certinho, matasse um cordeiro, comesse o cordeiro, fizesse 7 dias,
comesse com erva amarga, pão sem fermento, estava errado. Porque isto não é para o gentio. Gentio não tem mandamento, gentio não tem lei. A ira de Deus não veio sobre o gentio. A ira de Deus, mandamento de Deus, ordenança de Deus foi para os judeus. Agora eles pegam nas cartas de Paulo. Paulo estava dizendo o quê? Paulo, quando olhou para a igreja de Corinto, ali nós vemos que existia uma festa, uma vez por ano, festa Ágada, que era uma festa chamada Festa do Amor. Uma vez por ano, aquela igreja realizava comida e bebida para aquele povo necessitado. E o povo ia comer. Mas aqueles que chegavam mais cedo, ali com muita fome, muita vontade de comer, ia comendo, ia bebendo, comendo. Quando chegava mais tarde, os que chegavam depois não encontravam mais comida. Tinha alguns que já estavam até embriagados, tanto beber vinho, tanto comer pão. Isso é uma ceia. A palavra está correta. Ali não tem nada, nada, nada de Páscoa. Ali é uma ceia. Era um jantar que acontecia uma vez por ano na igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo ficou tão indignado quando soube disso. Ele não esteve lá, ele enviou uma carta. Se você olhar para o versículo 17, começa pelo versículo 17, mas eles são tão espertos que eles vão para o 23. Porque eu aprendi do Senhor e vos também ensino, que na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão. Por que eles não pegam no versículo 17? Que o apóstolo Paulo diz, eu não vos aprovo, eu não vos aprovo o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo algo errado. E ele disse no versículo 19, ele diz, isso é uma heresia. O que é uma heresia? É uma fantasia, uma mentira, uma enganação. É necessário que haja heresia, ele disse ainda, é necessário que haja heresia para que os que são da verdade se manifestem. Agora eu quero dizer, o povo, por falta de conhecimento, eles dizem, não, irmão, mas nós temos que comer a Páscoa, participar da Páscoa, da ceia, porque senão nós não temos comunhão com Deus. Que tem comunhão com Deus é o teu espírito, não é a tua carne. Você come para satisfazer o quê? O espírito ou a carne? O espírito não precisa de comida, não precisa de bebida. Então isso é uma tolice, quem pratica esses atos. Eles, os chefes, os cabeças, muitas vezes não sabem, mas muitos sabem, mas continua trazendo aquele povo na rédea curta, porque é o dia que mais contribui. É o dia de tirar as boas ofertas. Os bons dízimos é nesses dias que se considera. Irmão, consagra a sua vida. A semana que vem é dia de nós estar em jejum. Nós estamos aqui junto, reunido, praticando a ceia do Senhor. Porque Jesus diz, aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. O que Jesus quis dizer com isso? No capítulo 6 de João, quando ele fala, aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. O que ele quis dizer com isso? Era comer a palavra. Beber o sangue era a palavra. Porque em João capítulo 1, versículo 12, 13, 14, ele diz, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus era a palavra de Deus encarnada. Como disse ali no capítulo 2, versículo 14 de Hebreu. O Espírito de Jesus se revestiu de carne e habitou entre nós. Então, quando ele disse, aquele que não comer minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. É a palavra que ele falava. Agora existe aí um sabidão, uns inteligentes, que fica dando pão com suco para o povo e obrigando o povo a estar.
E o povo tem que se vestir, ir na frente, aquela coisa ridícula, ficar pedindo perdão. Uma certa vez eu conheço uma passagem, aí vi falar de uma passagem, que o pastor diz assim: todos que estão em pecado, vem aqui para frente. Vem aqui para frente que nós vamos orar. Aí a igreja toda veio. Aí o pastor lá em cima do púlpito. A mulher olhou para ele e falou assim: só falta você agora, pastor. Só falta você agora descer, porque você também está em pecado. Então, irmão, para com essa tolice de pecado. Pecado não existe. O pecado foi exterminado na cruz de Cristo. Gentil não tem pecado. Gentil não tem lei. Nenhuma condenação há para o gentil. Não existe condenação. Ah, o trono branco, o dia do trono branco, julgamento, tudo isso são enganação, mentira que esses teólogos, esses grandes, porque eu passei por tudo isso, eu falo por conhecimento, não é porque eu vejo falar, porque eu fui um desses também. Como disse um dos nossos irmãos, eu vim de lá pequenininho. Não pensa você que eu caí de paraquedas, não. Fiquei 43 anos lá dentro. Cheguei ao cargo mais elevado lá dentro. Eu sei todas essas manobras. Toda manobra que vocês fazem eu sei. E hoje eu estou desvendando, desmentindo toda essa manobra. E o apóstolo Paulo continua dizendo: porque eu recebi do Senhor. Mas recebeu o quê? E vos também ensino que na noite que ele foi traído, ele quis dar um exemplo. Porque na verdade Paulo não recebeu. Paulo, o acontecimento da Páscoa de Cristo, de Jesus de Nazaré, foi no ano 33, por aí mais ou menos. E o apóstolo Paulo escreve esta carta lá pelo ano 65, 67, por aí mais ou menos. Paulo escreve esta carta. Então, 30 e poucos anos depois, ele aprendeu o quê? Porque eu aprendi do Senhor e vos ensino que na noite que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que será dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Ele estava dando um exemplo para aquele povo de Corinto. Ele estava dizendo: quem tem fome, come em casa. Você continua lendo. Ele diz: quem tem fome, come em casa. Ele estava repreendendo duramente aquele povo que se embriagava, que comia desbaseado. Ele chama a atenção da igreja de Corinto. Essa carta foi destinada à igreja de Corinto. E esses sabidão, esses espertão, esses homens, por falta de conhecimento, pegam essa carta que foi para os Corintos e traz para dentro, para o meio deles. É como pegar Apocalipse. O que nós tem a ver com Apocalipse? Apocalipse teve um remetente e teve um destinatário. Quem foi o remetente, João? Quem foi o destinatário? As 7 sinagogas da Ásia Menor. O que nós tem a ver com Apocalipse? O que o gentil tem a ver com Apocalipse? Apocalipse é Ezequiel e Daniel. Tudo que está no Apocalipse já está nos 2 livros, nos 2 profetas que profetizaram a respeito disso. O que nós tem a ver com isso? E o que nós tem a ver com a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto sobre a festa, o jantar que aquele povo estava comendo naquele dia? Então, meu irmão e minha irmã, não se preocupa, nesse dia chamado Páscoa ou ceia, você não deve participar disso daí. Isso é uma imundiça. Isso é algo imundo para Deus. Porque Deus desconhece esse ato que eles fazem. Isso foi uma prática que findou em Jesus. Foi a última Páscoa que Jesus fez. Foi com seus discípulos, antes dele passar pela cruz. Então você, nesse dia, não vai. E se você for, não participe. Aliás, se você puder até fugir, parar de ir nesse lugar. Porque são tudo mentira. São tudo enganação. Se você não é batizado, você não pode participar da ceia. Graças a Deus que eu não vou participar dessa imundiça.
Se você você não é casado, você não pode participar. Graças a Deus que eu não participo dessa imundiça. Isso é uma coisa imunda. Aquele pão feito, fermentado, na mão de qualquer padeiro, vai no mercado e compra. Aquele suco de uva ali, ou até saquinho, aquele saquinho de refresco ali, que eles fazem e dão para o povo. Fuja dessas coisas, que tudo isso é manobra. Tudo isso é como se diz, é uma maneira de trazer o povo na rédea curta. Fuja dessa tal de ceia, porque ceia é jantar. Se alguém disser para você, irmã não participou da ceia? Falei, irmã, eu acabei de cear na minha casa agora. Era 7 e pouco, eu mais o meu marido e minha família acabamos de cear. Pronto, eu não preciso ir lá e participar disso. Mas como a irmã ceou na casa? Ué, eu jantei. Mas janta é uma coisa. Não, não. Pega o dicionário e olha no dicionário. Pergunta para o Google o que é ceia. Então deixa com essa tolice de ir atrás dessas mentiras, dessas enganações, desses chefes, esses camaradas que estão na frente, porque o apóstolo Paulo fala que depois da partida dele só ia surgir lobos, cruel e devoradores. É o que nós vemos nos dias de hoje, são tudo lobos que estão aí na frente tomando dinheiro do povo, enriquecendo sua família, enriquecendo, e o povo ficando cada vez mais pobre. Mas se você me entendeu, eu poderia continuar falando, né? Mas eu tenho muito mais para falar. Um outro dia eu já tenho alguma mensagem minha aí, umas 2, 3 mensagens que fala sobre ceia. Mas eu estou te trazendo essa para te abrir o seu entendimento. Se você é casado ou não é casado, se você vai ou não vai, se você nunca pisou, não toca nisso daí, que daí é uma imundiça. Isso é uma coisa impura e imunda diante de Deus. Para os homens, é um dia de reverência, paletó, gravata, e você põe a melhor roupa, é dia de festa, e canta querendo vencear, o mestre chama vencear. Quantas vezes eu participei dessas tolices, e graças a Deus, Deus me libertou, eu, minha esposa, minha família, somos libertos dessas imundiça chamada ceia, que ceia é jantar. Eu ceio todo dia eu estou ceando. Normal. Então fique com essa palavra e divulga esta palavra, né? Curte esta palavra. Eu estou todos os dias trazendo uma palavra de edificação para a nossa vida espiritual. Graça e paz para todo. Goodbye, goodbye.